criança alérgica, seu filho apresenta muita coceira na pele, descamação e uma pele extremamente seca, será que ele apresenta a dermatite atópica? Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Nos meus 25 anos de experiência, já ajudei a mais de 25 mil mães a lidarem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos com segurança. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença crônica inflamatória da pele. Ela é mais comumente encontrada nas crianças, mas também pode afetar os adultos. Nós temos como prevalência da dermatite atópica que em torno de 10 a 15% das crianças podem apresentar algum quadro de dermatite atópica. Já os adultos, essa frequência baixa para 1 a 3%, mas a dermatite atópica pode aparecer em qualquer fase da vida. Nós temos como as principais características da dermatite atópica uma pele extremamente seca, muito pruriginosa, ou seja, uma pele que coça muito, e uma pele que tem uma inflamação crônica. A dermatite atópica apresenta uma natureza recorrente. Ela tende a melhorar e piorar periodicamente, dependendo dos fatores em que esse paciente pode ser exposto ou mesmo dependendo da época do ano. A dermatite atópica, ela tem uma herança genética. Nós vemos que nos pacientes que apresentam a dermatite atópica, comumente tem uma história de alergia familiar, ou pai, mãe, às vezes tios, primos, outros parentes que apresentem história de alergia. A dermatite atópica também está muito associada com alergias respiratórias. Por exemplo, o mesmo paciente pode apresentar asma e rinite, aumentando assim o risco que ele apresente ou venha a desenvolver a dermatite atópica. Nós temos na dermatite atópica uma disfunção da barreira imune que causa uma inflamação crônica. Essa barreira da pele apresenta alterações de função, facilitando assim a perda de água e a entrada de alérgenos através da pele. Fatores ambientais, por exemplo, a exposição a irritantes como sabões, irritantes outros detergentes, também podem desencadear ou piorar a dermatite atópica. A exposição, às vezes, aos pólens, aos ácaros, também podem levar a uma piora da dermatite atópica. A dermatite atópica, ela é causada por uma alteração genética. Nós temos uma mutação de um gene que faz com que as células da pele estejam sempre bem aderidas. Na dermatite atópica, esta barreira de pele, em vez de estar bem aderida, ela costuma estar mais afastada, as células não estão tão aderidas, fazendo assim com que essa pele possa permitir uma perda de água e uma perda da produção de óleo natural da pele, e também permitindo a entrada dos irritantes e dos aeroalérgenos, pois esta barreira ela não faz bem a sua função. Nós temos uma tendência sempre a uma resposta inflamatória muito aumentada, comumente vista nas crianças que apresentam alergias, e também vemos essa alteração na dermatite atópica. Na barreira
da pele, nós temos bactérias que são responsáveis por ajudar na regulação e que também ajudam esta barreira a proteger a nossa pele. Na dermatite atópica, nós temos uma alteração desse grupo de bactérias. Podemos ter a presença de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que pode piorar muito os sintomas clínicos da dermatite atópica. O Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que pode levar a uma inflamação e uma infecção, muitas vezes recorrentes, nos pacientes que apresentam a dermatite atópica. Temos também como outros sintomas um prurido, uma coceira muito persistente, muito intensa, levando muitas vezes a uma piora noturna desse prurido. As lesões da dermatite atópica, elas podem se apresentar em diferentes fases. Nós temos as fases agudas, quando ocorre uma piora aguda da dermatite. Nesse momento, vemos que essas erupções são erupções cutâneas em formas de vesículas, elas apresentam uma exudação, muitas vezes avermelhadas. Mas, se não evoluímos com uma melhora desta lesão, ela pode evoluir para o que nós chamamos de uma fase crônica, em que a pele começa a apresentar placas mais grossas, em que ocorrem como se fossem fissuras e muitas escoriações, pois devido ao prurido intenso, essa criança tende a coçar muito essas placas ou os locais onde estão presentes as lesões da dermatite atópica. Há variação também dos locais dos aparecimentos dessas placas. Isso pode ocorrer também dependendo da fase de vida em que esse paciente se encontre. Nas crianças, nós vemos comumente as placas presentes nas bochechas, nos cotovelos e nos joelhos, principalmente nos pré-escolares e muitas vezes nos lactentes. Já os adultos e adolescentes, nós podemos também observar a presença dessas placas no pescoço, muitas vezes nas mãos, nos pés e no que chamamos nas áreas flexurais, que são as dobras dos cotovelos, dobras atrás do joelho, virilha e muitas vezes nas axilas desse paciente. Bom, nós temos na dermatite atópica, para diagnóstico, o principal é a apresentação clínica, a história médica deste paciente, em que nós vamos avaliar a história familiar presente para alergia e se essa criança apresenta outros quadros de alérgicos também. E também vamos observar o padrão com que essas lesões se apresentam, pois aí nós podemos identificar se se trata de uma dermatite atópica ou outras doenças inflamatórias que também podemos encontrar nas crianças. Podemos utilizar também como testes adicionais para o diagnóstico dosagens de sangue ou testes cutâneos. Na dosagem de sangue, podemos utilizar a dosagem da imunoglobulina E, que está muito presente nos quadros alérgicos. Podemos solicitar, por exemplo, uma imunoglobulina E para os principais aeroalérgenos, para observar se essa criança apresenta algum grau de sensibilização. Para o diagnóstico, nós temos também o que chamamos de teste de contato ou teste de leitura tardia. Muitas vezes, para a dermatite atópica, podemos utilizar esses testes de leitura tardia
quando pensamos em algum alimento que possa estar piorando esse quadro alérgico da criança, a dermatite atópica, ela não está comumente associada com alergia alimentar. Nós vemos apenas nos quadros moderados a graves, principalmente nas crianças pequenas, algumas podem ter alguma associação com alergia ao leite ou ao ovo ou outros alérgenos alimentares, mas isso não é o quadro comumente encontrado, principalmente nas crianças maiores. Então, temos que pensar muitas vezes antes de retirar o alimento da sua criança. É necessário também a realização, quando suspeitamos de alergia alimentar associada à dermatite atópica, a dieta de exclusão e reexposição, pois quando dosamos as IgEs séricas para os alimentos nas crianças que apresentam a dermatite atópica, essas IgEs vão estar amplamente aumentadas, pois o que vemos na dermatite atópica é que temos um aumento muito grande da imunoglobulina E geral, muitas vezes mais de 1.000 até 2.000 miligramas nestas crianças que apresentam a dermatite. Então, a dosagem de alérgenos alimentares na dermatite atópica não necessariamente está associada com os sintomas daquela criança. Por isso é muito importante direcionarmos esses testes àqueles alimentos específicos que são suspeitos, pois a mãe que acompanha seu bebê observa que quando aquela criança está exposta, por exemplo, ao leite de vaca ou ao ovo, ocorre algum aumento ou exacerbação dos sintomas da dermatite, aí sim podemos pensar em uma dieta de exclusão e reexposição para avaliar no diagnóstico ou mesmo o teste de leitura tardia para avaliar se aquele alimento apresenta alguma relação com a dermatite atópica, pois a grande maioria dos casos o que vemos é uma alteração genética da barreira e essas associações alimentares não são tão frequentes quanto se costuma pensar. Por isso é importante que o seu filho seja avaliado por um especialista, para que ele saiba orientar adequadamente a dosagem sérica da imunoglobulina E e a avaliação da relação entre alergia alimentar e dermatite atópica, pois o que vemos muitas vezes são pacientes que são atendidos por médicos não especialistas com dietas restritivas para vários tipos de alimento, não sendo indicadas, pois muitas vezes aquelas crianças não apresentam alergia alimentar. O que elas apresentam é uma alteração da barreira cutânea e assim podemos liberar a grande maioria dos alimentos sem fazer restrições desnecessárias àquela criança. Para o tratamento, nós utilizamos sempre sabonetes hidratantes, de preferência sabonetes na forma líquida, pois o pH é mais próximo do pH neutro e ele retira menos a barreira de proteção que já está defeituosa no quadro das dermatites atópicas. Temos que lembrar que esses sabonetes devem ser sem fragrâncias e utilizados apenas durante um banho diário. O banho da criança que apresenta dermatite atópica deve ser um banho curto com água tíbia, ou seja, água morna para fria, e um banho rápido, pois o banho quente
retira ainda mais a camada de proteção que já está deficiente no paciente com a dermatite atópica. A água morna para fria preserva a barreira e, logo após o banho, é o melhor momento para a aplicação do hidratante, pois a pele, após o banho, ela está mais apta a absorver com melhor capacidade o hidratante que é passado e aplicado na pele da criança recém-terminado o banho. Nas peles extremamente secas, o hidratante deve ser aplicado várias vezes ao dia. Temos que perceber que a pele daquela criança está sedosa e hidratada. Muitas vezes podemos utilizar esse hidratante em torno de 3 a 4 vezes ao dia, dependendo da característica da pele da sua criança. Bom, como tratamento medicamentoso, nós temos as pomadas à base de corticoide, que são indicadas diferentemente. Existem vários tipos de corticoides tópicos para cada tipo de pele, cada tipo de apresentação da dermatite atópica e dependendo do local que é mais acometido. Temos que também tratar todas as infecções secundárias que estejam presentes na pele da sua criança. A pele da dermatite atópica, ela tem uma deficiência também na barreira de proteção e, por consequência, na proteção e na imunidade da pele daquela criança. Observamos infecções recorrentes nas crianças que apresentam a dermatite atópica, pois o sistema de defesa da pele ele não funciona adequadamente. O que costumamos observar são infecções como o molusco, impetigo, a escabiose, que é a sarna, com mais frequência do que nas crianças que não apresentam a dermatite atópica. E muitas vezes essas infecções recorrentes são de mais difícil tratamento, exigindo antibióticos e cuidados maiores. Nas crianças que apresentam quadros graves da dermatite atópica, em que apenas as pomadas de corticoide ou outras pomadas anti-inflamatórias e a hidratação diária não nos permite fazer um controle daquela dermatite, existem sim tratamentos mais avançados que são indicados nos quadros graves. Mas é muito importante, mãe, que você consiga observar na sua criança quais são os fatores que podem estar desencadeando as crises de dermatite atópica e especificamente podem variar de criança para criança. O que nós observamos é que nessa época do ano, com o clima seco, tendendo mais ao frio, a dermatite atópica, em algumas crianças, pode apresentar sinais de piora, necessitando assim de uma hidratação mais frequente e intensa, utilizando cremes que sejam adequados a cada tipo de pele. É importante também observar a questão dos alimentos, pois, como eu falei anteriormente, na maioria dos casos, os alimentos não têm relação com a dermatite atópica. Observamos apenas reações alimentares nas dermatites moderadas a graves. Então, é outro ponto muito importante, mãe, que você consiga observar se existe algum alimento que possa piorar ou não a dermatite atópica na sua criança. Então, é importante que você esteja esclarecida sobre o que é a dermatite atópica, quais são seus principais sintomas
e você seja capaz de descrever isso ao médico especialista que acompanha a sua criança, para que ele possa indicar o melhor tipo de hidratante e o melhor tipo de pomada de corticoide para cada caso. Nos casos mais intensos, muitas vezes temos que utilizar corticoides com uma potência mais alta. Em alguns casos, podemos utilizar uma técnica das bandagens ou outros locais chamamos de técnica do pijama molhado. Se a área de exposição, principalmente braços e pernas, estão muito ressecados, podemos fazer uso desse creme hidratante em grande quantidade e, após o uso, colocamos uma faixa umedecida, uma faixa de algodão em torno do membro da criança, por exemplo, o braço ou as pernas, e por cima dessa faixa, uma faixa de pano seco para fazer uma oclusão, melhorando ainda mais a absorção do hidratante daquela criança. Muitas vezes, em vez das faixas, utilizamos o pijama. Um pijama de algodão, de preferência de cor branca, sem que seja de tecido sintético. Nós damos um banho naquela criança, passamos o sabonete adequado, que é o sabonete líquido hidratante, num banho rápido, de preferência à noite, antes de dormir. Colocamos essa criança um pijama úmido e por cima um pijama seco, para fazer o mesmo efeito das bandagens de oclusão. É lógico que nós estamos no período do outono e inverno. Se o local onde você mora é um local muito frio, talvez não seja adequado isso durante o período da noite, pois temos uma queda muito grande da temperatura. Muitas vezes isso pode ser utilizado ao longo do dia, mas nos locais em que a temperatura costuma ser uma temperatura amena, agradável, locais mais quentes do nosso país, nós podemos utilizar a técnica sim do pijama molhado para essa criança que vem apresentando a pele seca persistente, apesar do uso do hidratante sem o uso da oclusão e da bandagem. Temos que pensar que o tratamento da dermatite atópica é um grande desafio, tanto para médicos quanto para a família, pois não existe um tratamento curativo. A dermatite atópica é uma doença crônica que afeta muito a qualidade da criança ou do paciente que apresenta essas lesões. Pode afetar a autoestima e o bem-estar dessa criança, podendo muitas vezes levar a um isolamento social e muitas vezes a ansiedade desse tipo de paciente e da família. Por isso, muitas vezes é importante que a dermatite atópica seja acompanhada por vários especialistas, dentre eles o alergista, às vezes um dermatologista, e em alguns casos orientamos até mesmo o acompanhamento psicológico dessa família para que ela possa sim enfrentar o desafio de ter uma criança com dermatite atópica em casa. Lembrando que a dermatite atópica é uma condição crônica e ela requer um tratamento individualizado. Cada criança apresenta uma manifestação diferente da dermatite. Por isso é importante que esse tratamento seja focado no quadro da sua criança. E por isso é importante que você, mãe, tenha o conhecimento necessário, principalmente para poder trazer ao médico os fatores essenciais que nós conversamos aqui neste vídeo, para que o médico possa fazer a melhor avaliação, a melhor indicação de exames e o tratamento mais adequado para a sua criança. Terminamos o vídeo de hoje.
Não esqueçam de me seguir lá no canal Descomplicando a Alergia.